Glória a Deus. Bom, para você que vai assistir ao vivo pelo Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. A ideia dessa gravação não é fazer você ficar na sua casa, não. Mas para você que não teve condição de vir à igreja hoje, por algum motivo, algum imprevisto, para que você não venha perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, amém? Então eu deixo um convite para você comparecer à igreja. Pastor, eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado, procure uma igreja próxima da sua casa. Não se acomode à internet, não se acomode às coisas desse mundo, mas sempre se empenhe em buscar cada vez mais as coisas de Deus. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Glória a Deus. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Foi legal o estudo hoje? Tá bom? Aprendeu alguma coisa? Glória a Deus. Às quartas-feiras as crianças, se você quiser vir também, quarta-feira, chegar um pouquinho mais cedo. As crianças estão aprendendo, estão fazendo um estudo bíblico junto comigo, para aprender um pouquinho mais, não somente sobre a palavra, mas sobre o entendimento da palavra, que é o mais importante. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Se os obreiros quiserem sentar também, pode sentar. Fica à vontade, em nome de Jesus. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Sim. Vamos orar? Coloque essa mão sobre a sua Bíblia ou sobre o seu coração. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo mal, todo principado, toda potestade, meu Deus, que tentar arrebatar essa palavra dos nossos corações. Mas que o Senhor venha, meu Deus, fala forte ao coração de cada um. De tal maneira que nós não venhamos sair da Tua casa da mesma maneira qual entramos, mas venhamos sair, meu Deus, cheios, transformados pelo poder que é na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 1. O título é: Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Amém? Olha aqui para mim, igreja. Todos nós, seres humanos, temos aflições. E sempre teremos aflições. Enquanto nós estivermos na forma humana, estivermos vivendo aqui neste mundo, nós teremos aflições. Mas quando o Senhor Jesus ele fala que nós teríamos aflições, e fala para nós termos bom ânimo, presta bem atenção nisso. Ele não falou para a gente que isso deveria ser feito sozinho. Ele não falou assim: obreira Valéria, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, viu? Se vira.
Não foi isso que ele quis dizer. Porque Ana Paula, olha, no mundo você vai ter aflição, vai enfrentar luta, vai ter dificuldade, mas sozinha você vai conseguir. Não foi isso que ele quis dizer. Muito pelo contrário. O ter bom ânimo que a palavra fala é nós vermos a vida de Jesus. Nós nos espelharmos na vida dele, que mesmo passando as aflições, mesmo vivenciando todos os sofrimentos que ele vivenciou, claro, por nossa causa, mas mesmo assim ele não desistiu, ele não desanimou do propósito. Sabe o que tem acontecido hoje? Muitas pessoas têm ido à igreja somente focando nas coisas aqui da terra. Mas a Bíblia nos ensina a nós não ajuntarmos tesouros aqui, mas sim lá. Nós não acumularmos tesouros aqui, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, a traça e a ferrugem destrói, mas ajuntarmos tesouros no céu. E o que é ajuntar tesouro no céu, estando aqui na terra? Nos focarmos nas coisas do reino. Os discípulos, apesar de estarem andando ao lado de Jesus, estavam focados principalmente nas coisas aqui, nas coisas que eles podiam ver, nas coisas que eles podiam pegar. A prova disso é que o próprio Tomé, quando o Senhor Jesus fala, olha, vós sabeis o caminho. Ou seja, Jesus estava com eles há tanto tempo. Estava falando, estava pregando, estava ensinando há tanto tempo. E de repente Tomé vira para ele e fala, Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Eu estava comentando isso outro dia com a pastora. A gente já tem algum tempo, vocês sabem disso, nossos filhos estão fazendo aula de movimento de jiu-jitsu, assim como a pastora, algumas das obreiras aí, em nome de Jesus, algumas crianças também já participaram. É uma arte marcial bem tranquila. E desde a primeira aula que eu fui assistir, desde o primeiro dia eu tenho prestado atenção, mas não comentei nada, eu fui comentar esses dias agora. Que basta falar uma vez para a criança ou para o adulto, quem quer que seja. Olha, para você entrar no tatame, você tem que fazer assim. Para sair tem que fazer assim, o golpe tem que ser assim. Glória a Deus? E as pessoas aprendem. E as pessoas não esquecem. Não falei, pastora? As pessoas não esquecem. Ó, você entrar no tatame, você tem que cumprimentar os. E as pessoas não esquecem. Não vai chegar no tatame, antes de pisar, eita, os. E entra no tatame. Mas você passa uma vida inteira ensinando a palavra de Deus e pergunta, quem lembra dessa palavra? Não estou dizendo aqui só não, viu? Você em todo lugar. Qualquer lugar do mundo que você for. Quem lembra dessa palavra? Às vezes pregou no culto anterior. E a pessoa não lembra. Alguns casos são porque o inimigo ele vai arrebatar a palavra. Mas vai arrebatar daqueles que estiverem desapercebidos. Glória a Deus. O que é o estar desapercebido? O Senhor Jesus falou, vigiai e orai. Tem gente que acha que só tem que orar, mas não vigia. No ensinamento de hoje, com as crianças que a gente estava fazendo, nós estávamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 13 e 14, né? Onde que fala que a sensualidade é condenada e fala sobre todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa palavra que tem na Bíblia. O estômago é para o alimento é para o estômago e tal. E o título eu deixei entreaberto, eu não passei para eles o título. Fala sensualidade é condenada. Eu falei, eu vou deixar o título para ver se eles vão ter essa curiosidade. E eu pedi para eles escreverem, copiarem o texto para ficar gravado. A gente grava 30% do que vê e 70%. A gente grava 30% do que ouve e 70% do que vê. Então eu pedi para eles escreverem. E escreverem também o que eles não entenderam desses 3 versículos. E aí chegou aqui hoje, semana passada, na quarta passada. Quando foi hoje, chegou aqui, eu perguntei, e aí, escreveram? Escrevemos. E o que vocês não entenderam? Não, o que eu não entendi, o que quer dizer o lícito? Aí expliquei, o que é lícito, o que convém e tal, fui explicando. Aí, tirando as dúvidas, tal, daqui a pouco perguntaram assim, eu não entendi muito bem o título, a sensualidade é condenada. Aí eu falei, agora nós chegamos num ponto legal. Por quê? Não adianta dizer para eles que não pode se eu não ensinar o que é. É claro que a gente tem que ter uma sabedoria devido à idade de cada um. Então eu expliquei de que maneira a sensualidade é condenada. O que é sensualidade? É aquilo que me seduz.
O que a cobra fez no paraíso com Eva? Seduziu a Eva a comer a maçã. Não tem nada a ver com imoralidade, mas sim com sedução. A sedução nem sempre é para o lado imoral, mas para o lado do pecado. Então, aqui o Senhor Jesus, ele passa um bom tempo ensinando os discípulos, e os discípulos parecem que não estão aprendendo. Então tem pessoas que estão ali, estão ouvindo, recebendo a palavra, mas a palavra não é arrebatada. Como tem pessoas que estão da forma robotizada. Elas estão ali pelo hábito de ir à igreja, pelo hábito de ouvir uma pregação, mas não estão entendendo nada, não estão se focando. Sabe, e isso é um prato cheio para o inimigo. O inimigo, ele gosta de pessoas assim, pessoas que são dispersas, pessoas que, eu deixei a panela do feijão no fogo, eu deixei a casa, preciso limpar minha casa está uma bagunça, nossa, não, e o cliente vai me ligar hoje, é assim ou não é? A gente muitas vezes chega para orar assim, e a gente não consegue nem mesmo sequer se concentrar no que está orando. Quando vai orar, que fecha o olho, já fala, eita, será que eu fiz tal coisa? Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu inimigo, já está até abençoando o inimigo. Porque a cabeça está tão confusa, e assim que estavam os discípulos. Só que o que estava deixando eles mais agitados, mais perturbados, espiritualmente falando, era porque eles sabiam que Jesus não iria estar mais com eles. Só que, para pensar, Jesus estava o tempo todo, durante a vida dele, com os discípulos ali. Está certo que foi um curto espaço de tempo, mas ele estava o tempo todo dizendo, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Olha, eu vou, mas eu estou deixando os ensinamentos. Eu vou, mas a palavra tem que ficar no coração de vocês. Guarda a minha palavra, guarda o coração. Ou seja, o tempo todo ele estava ensinando. Mas mesmo assim os discípulos estavam dispersos, porque eles estavam focados na ida de Jesus. Eles não estavam focados no que realmente era importante. Como foi dito, acumular tesouros no reino. Glória a Deus. Nós estamos tão preocupados nas épocas de hoje com como vai ser amanhã, o que eu vou comprar, quando eu for no mercado, as contas que eu tenho para pagar, e a gente acaba esquecendo de realmente buscar a presença de Deus. Por isso que no começo do culto Deus colocou no meu coração de fazer esse convite para você. No culto de hoje, você buscar a Deus como você nunca buscou. E às vezes você fala assim, mas como assim buscar a Deus? Como assim? Mas eu não estou vindo para a igreja. Não é vir para a igreja. Não é o fato de vir para a igreja, é o fato de você ter essa conexão com Ele, de você ter essa comunhão, que está muito mais além do que qualquer coisa. Os discípulos estavam ao lado de Jesus, estavam ao lado, ali cara a cara, presente, e não estavam aproveitando aquilo que Jesus estava passando. Se você ler os versículos anteriores, Jesus fala para Pedro, avisa Pedro, que Pedro iria negar Jesus. Pedro naquela... não sei se a petulância é a palavra certa. Eu negar o Senhor? Jamais vou negar o Senhor. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus estava errado? Não. Se o foco dele estivesse realmente no reino, ele não teria negado. Glória a Deus. E a Bíblia fala isso o tempo todo. A resposta que Jesus dá para Tomé, quando Tomé pergunta para ele, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu para eles no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês notaram que Jesus está falando, ninguém vem ao Pai? Olha que coisa interessante, presta atenção nisso. Se o Pai está lá em cima e Jesus estava aqui embaixo, como ninguém vem ao Pai? Vocês entendem que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Eles dividem, são a mesma pessoa, só que com funções diferentes. Jesus, o Filho, o Pai e o próprio Espírito Santo são 3 pessoas distintas numa mesma divindade. Glória a Deus. Então quando Jesus ele fala, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, é necessário do Filho, é necessário ter o Filho para obter o Pai. Glória a Deus. Não tem como pular esse processo. Não tem como ter diferença nisso. E eu digo isso para você porque quando ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu lembro até do que estava sendo ensinado aqui hoje.
A Bíblia não fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Então eu tenho que ter esse discernimento. E esse discernimento, Jesus ele deixa bem claro: eu sou o caminho. Tem pessoas que estão vivendo enganadas hoje, achando que somente por estar orando, eu creio em Deus, mas eu não quero aceitar Jesus. Eu creio que Deus é tudo, Deus é bom, eu tenho Deus no meu coração, mas eu não quero me entregar. Mas grava bem o que eu vou te falar. Deixa isso bem gravado no seu coração. Ter Jesus é uma escolha. Presta bem atenção nisso. Ter Jesus é uma escolha. Permanecer com Ele é uma decisão que exige compromisso. Glória a Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Batismo é entrega, é aceitação. Ponto. Eu me batizei, eu aceitei a Jesus, glória a Deus, que bênção. Mas seguir o caminho é compromisso. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como eu ter a vida, viver na verdade, se eu não seguir o caminho. Tem pessoas que estão vivendo numa mentira, achando que estão vivendo numa mentira, achando que estão no caminho. Sabe, e Jesus, quando ele fala para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é como se ele estivesse dizendo para Tomé: Tomé, o caminho está na tua frente o tempo todo, o que vai te levar a ele, a ponte que vai te levar até ele está na tua frente o tempo todo, e você ainda não conseguiu enxergar. Sabe, é como está sendo dito para você aqui nesta noite, e para mim também. Às vezes a gente se acostuma o fato de ir à igreja. A gente se acostuma, noite de quarta é a busca, noite de sexta é isso, noite de domingo é aquilo. Mas espera aí, cada noite, cada culto, cada oração, cada momento que você dá o seu joelho, tem que ser diferente. Deus ele não tem repetições. O mesmo jeito que Jesus curou um cego, cuspindo no chão e fazendo lodo, o outro cego ele curou somente com a mão. O outro ele curou dizendo: vai-te em paz. A outra ele curou de uma... Não tem repetições, não tem um padrão. Deus ele age diferentemente com cada pessoa. E o que isso me leva a querer? Que cada vez que eu chego a Deus, Deus tem algo diferente para mim. Ele tem algo novo, porém diferente. Glória a Deus. Eis que fazem novas todas as coisas. Todas as coisas se fizeram novas. O que é novo? É aquilo que já não é mais do mesmo jeito. É aquilo que já foi transformado. Então, o fato de eu ter Jesus, de eu ter escolhido Jesus, é uma coisa. Agora, para eu permanecer com Ele, é uma decisão que exige compromisso. Os discípulos, eles tinham Jesus. Sabe por quê? Jesus passou e falou: Pedro, larga a rede e me segue. Eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro fez o quê? Escolheu. Aí eu quero te seguir. Larguei a minha rede e vou seguir Jesus. Glória a Deus, ele tinha Jesus ao lado dele. Só que ele não tinha o compromisso. O que é o compromisso? É eu realmente me focar naquilo que eu estou fazendo. Estava vendo o jornal hoje e estava mostrando os motoristas de ônibus e de Uber também, que dirigem com o celular na mão. Motorista de ônibus, transporte público, não sei que cidade que é, mas o cara a viagem inteira com o celular na mão, dirigindo com uma mão só e mandando mensagem. Ele está focado no que ele está fazendo? Pastor, mas tem gente que consegue, eu também consigo. Mas aí entra de novo, tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Então, sabe, o fato de eu ter Jesus não quer dizer que eu tenho um compromisso com Ele. Jesus ama todo mundo. Tem pessoas que acreditam piamente que não vai haver condenação. Tem pessoas que acreditam de verdade que nem existe o inferno. Sendo que na Bíblia inteira está falando sobre o inferno, está falando sobre condenação, está falando sobre aceitação e sobre compromisso. Antigo Testamento, Velha Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Jesus fala isso na Santa Ceia. Quando ele levanta o cálice e fala: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou o sangue da nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Então quer dizer, existe, aliança é o que? Aliança é compromisso. Tem pessoas, por exemplo, vamos colocar isso no mundo físico hoje. A pessoa quer casar. A pessoa quer porque quer casar de qualquer jeito. Aí aparece um companheiro, uma companheira, e a pessoa casa. Glória a Deus, faz aquela festa, vai para o cartório, tem festa, tem tudo.
Aí chega na semana seguinte, no domingão, o marido quer ir para onde? Para o futebol. Eu vou sair com os amigos, nós vamos jogar, depois vai ter um churrasquinho e tal. Mas você vai me deixar sozinha? Peraí, o futebol não largo por nada. A esposa a mesma coisa. Nossa semana inteira ali trabalhando e tal. Então hoje eu vou sair com as amigas, nós vamos no baile. Você vai no baile? Eu vou ficar sozinho? Não, peraí, minhas amigas. Peraí, casamento é o quê? Não é compromisso? Se é um compromisso, é um compromisso com quem? Com quem eu estou casando. Se eu tenho um compromisso com essa pessoa, as outras ficam para depois. Glória a Deus. A vida com Cristo é a mesma coisa. Não adianta eu ter o marido em casa e não ter um compromisso. Não adianta eu ter a esposa em casa e não ter um compromisso. Não adianta eu dizer que tenho Jesus e não tenho um compromisso com Ele. Eu não tenho nada. A prova disso, estavam todos os discípulos junto com Jesus. E Jesus falou, olha, eu estou indo, vocês sabem o caminho. Ou seja, é só fazer tudo o que eu já ensinei. É só permanecer no que eu já mostrei. Então vai virar para ele e fala, Senhor, mas nós não sabemos o caminho não. Se o Senhor não falar, como é que nós vamos chegar lá? Sabe, nós estamos vivendo épocas que tem pessoas que estão vivendo a moda do Evangelho, a moda de ser cristão, a moda de frequentar uma igreja. Mas ser cristão não é uma moda. Cristo, ele foi um modelo de vida para ser seguido, para ser vivido, não para ser passageiro. Glória a Deus. Aí continua assim, versículo 7, perdão. Se vós me tivesseis conhecido, como conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, você vê como que é forte isso? Presta atenção. Jesus está dizendo assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e por causa que Ele está em mim, eu estou nele, eu faço essas obras. Aí tem pessoas que pegam esse versículo isolado e falam assim, olha, crede em mim, fará coisas maiores do que eu faço. A pessoa acha que é só falar em nome de Jesus e acabou. Não funciona assim. Eu tenho que estar nele para ele estar em mim. Eu tenho que ter um compromisso para que venha a ser real aquilo ali. Tem pessoas que falam, eu frequento a igreja há tanto tempo, eu oro há tanto tempo e nada acontece. Que a pessoa está focada no que ela quer e não no que tem que ser. Ela está focada nela e não nele. Por isso que tem aquele louvor que eu tenho tocado bastante, eu vou tocar hoje de novo. Tem tudo a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. Não é comigo, não é com você. Sabe, o plano de Deus, o principal autor do plano de Deus é Jesus. E o consumador, autor é aquele que escreve, é aquele que cria. E o consumador é aquele que realiza. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ele fala, está consumado. Ou seja, está feito. Aquilo que eu vim para fazer, aquilo que eu tenho a minha autoria, eu vim, eu fiz e eu cumpri. E é isso que nós devemos fazer. Sabe, nós nascemos, não foi para termos riquezas para nós, não foi para ter a nossa vida. Não, Deus ele te deu o livre-arbítrio. Entenda isso. O livre-arbítrio é seu, para você escolher entre a vida e a morte. E aí eu falo de novo, tem pessoas que acreditam que não existe inferno. Por que se não existe inferno, Deus fala assim, eis que proponho hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe a vida para que vivas. Então quer dizer, existe o outro lado. E se Deus me coloca aqui num lugar onde que eu tenho escolha, é claro que o que Ele espera que nós venhamos escolher é a vida, as bênçãos, mas vai muito mais além do que isso.
Jesus fala claramente para os discípulos, para Felipe e para os outros que estão ouvindo: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se você não crê, crê pelo menos pelas obras que eu faço. Que as obras que eu faço, quer dizer, Jesus estava praticamente dizendo para eles: olha só, tudo que eu já fiz, tudo que foi feito, vocês não estão acreditando ainda. O foco não é o que está aqui. O que está sendo feito aqui é para vocês acreditarem que lá existe. E que o foco é lá. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é só uma questão de tempo. É para dar tempo de você crer, de você viver, de você, sabe, ter compromisso. Lembra de novo do que foi falado. Ter Jesus é uma escolha. Porém, permanecer com Ele é uma decisão que exige compromisso. Que compromisso, pastor? Eu estava ensinando para eles aqui. Eu quero sair com tal roupa, mas eu devo? Não. Então se eu não devo, eu não vou. Eu sou casado, mas minhas amigas me chamaram para sair. Eu devo? Eu posso? Posso. Mas eu devo? Não. Meus amigos me chamaram para ir numa balada, mas eu estou na igreja, eu estou me convertendo, eu estou ouvindo a palavra, eu tenho orado. Eu devo fazer? Eu posso fazer isso? Pode. A escolha é sua. Mas eu devo fazer isso? Não. Se você quer saber o segredo para você nunca errar, a pastora falou isso uma vez. Pergunta para você mesmo, quando você estiver diante de uma decisão entre o que você deve e o que você não deve fazer. Pergunta para você assim: Jesus faria? O que Jesus faria? Se você souber a resposta dessa pergunta, você nunca vai errar. Glória a Deus. Os discípulos estavam de frente com Jesus, estavam face a face com Ele, estavam vendo os milagres. E Jesus falou para eles: olha, não é só falar no meu nome, não é só falar em nome de Jesus. Tem pastor que fala até bonito, tem pastor que fala até bonito, em o nome do Senhor Jesus, e fala com aquela entonação, e o diabo tem que se render. Claro que tem, é no nome dele. Só que a tua vida só vai ter realmente mudança. Eu digo mudança a partir daqui até lá, se o Pai estiver em você, se você estiver no Pai, se o Filho estiver em você e você estiver no Filho. Não existe casamento de uma pessoa só. Não existe casamento só de um lado. Casamento exige duas pessoas que tenham o mesmo compromisso. O que Jesus tem conosco, Ele nos convida para um compromisso, não para um momento. Ele nos convida para um compromisso e não para um passeio. Sabe, tem pessoas que acham que pode viver com Jesus e viver no mundo. Pode? Pode. Só que não vai ter resultado. Bom não, positivo não. Tem até uns videozinhos que estão rolando por aí, que é até engraçado, mas às vezes se você parar para prestar atenção, fala tudo. Pastor, eu posso ir para o baile? Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso trair? Pode. Pode, pastor? Pode. A única coisa que você não pode é entrar no céu depois disso tudo. Glória a Deus. Então, para que isso não venha a acontecer, eu tenho que ter um compromisso. Jesus, como diz o título, ele não estava só confortando os discípulos. Aqui, o conforto não é somente no sentido de, olha, eu estou indo, mas fica tranquilo. Não, o conforto aqui está dizendo assim: olha, se vocês não fizerem, não derem continuidade ao que foi começado aqui, vocês não vão encontrar comigo. Glória a Deus. Jesus, ele é o nosso conforto. Jesus, ele é o nosso descanso, sim. Mas nós temos que viver esse compromisso. Eu vou repetir mais uma vez e eu encerro. Ter Jesus é uma escolha. Porém, permanecer com Ele é uma decisão que exige compromisso. Sempre que você pensar em não orar, sempre que você pensar em faltar em um culto, sempre que você pensar em desistir, lembre disso. Ter Jesus é uma escolha, porém permanecer com Ele é uma decisão que exige compromisso. E para terminar, fala assim, versículo 13, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você vê como que aqui reforça mais uma vez a questão do compromisso? Não adianta somente eu amar Jesus, não adianta somente dizer que amo, não adianta não. Quem ama, cuida. Uma certa passagem, Jesus ele está sentado com Pedro e ele pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas?
E Pedro responde: claro, Senhor, eu te amo. Pedro, se tu me amas, então cuide das minhas ovelhas. E Pedro fica calado. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu falei: então cuide das minhas ovelhas. E Pedro, sem entender ainda, Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Pedro já estava ficando até triste. Falou: Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu tomo uma atitude. O fato de amar não é uma palavra, não é uma ação de falar, mas é uma ação de agir. Que atitude que eu devo tomar, pastor? Deixar de viver a minha vida para ter um compromisso com Ele. Deixar de viver as minhas vontades para ter um compromisso com Ele. Pastor, mas, poxa, eu não tenho direito de fazer as minhas coisas se elas forem lícitas. Se te convém para Jesus, então você pode fazer. Agora, se não forem, não vale a pena. Você vai trocar tudo isso por um passeio, por um momento. E o que Deus tem para você, o que Jesus tem para você, está sendo preparado lá. E quando Ele terminar de preparar, Ele vai voltar aqui, Ele vai buscar a igreja dele. E quem quer subir com Ele? Glória a Deus. Então permaneça firme no seu compromisso com Ele. Deixe de ser somente um frequentador e passe a ser um cristão. Deixe de ser um evangélico e passe a ser um cristão. Deixe de ser o que você for e passe a ser um cristão. Eu quero. Eu devo? Não. Então eu não posso. Jesus se agradaria disso? Ele gostaria? Não. Então eu não vou fazer. E o meu compromisso é com Ele, acima de qualquer pessoa. Acima do meu casamento, acima do meu trabalho, acima da minha saúde, acima de tudo, meu compromisso é com Ele. E nada nem ninguém pode tirar isso de você. Glória a Deus. Amém? Todos entenderam a palavra? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.